E vamos de história nova! E, gente, comecemos com uma pergunta clássica. Um homem e uma mulher, amigos de infância, podem ser só amigos? Porque na mesa de churrasco da nossa galera, a resposta parece ser um grande e gordo não. A galera na mesa já tá com a pulga atrás da orelha. Um dos amigos vira e manda a pergunta que não quer calar na lata. E aí, vocês dois estão namorando? A resposta vem na velocidade da luz, em uníssono, um sonoro não. Mas nossa prota, Hangeu, não se contenta em só negar. Ela já rebate, toda entediada. Nossa, que pergunta clichê! Não tem outro assunto? E enquanto ela fala, o nosso protagonista, Kang Taopiang, está mais preocupado em devorar um pedaço de carne enrolado no alface. Mas o amigo deles não deixa barato. Ele cruza os braços e insiste. Ué, mas mesmo não namorando, vocês vivem grudados. E ainda por cima um é homem e a outra mulher? Gueú revira os olhos, pensando consigo mesma como ele adora irritá-la de vez em quando. Ela tenta se explicar, dizendo que se conhecem desde pequenos, mas o amigo continua insistindo que é suspeito. Aí a Gueú perde a paciência e devolve. Ah, é? Você também vive saindo com ele? Isso quer dizer que vocês namoram? E o Theo Piang, sem nem pensar, solta. Desculpa, ele não faz meu tipo. A Gueú trava na hora. Um escapa dos lábios dela e um pensamento perigoso cruza a mente dela. Espera, será que é por isso que ele não tem namorada? Ela balança a cabeça, cobrindo o rosto de vergonha. Deixa pra lá, não quero nem saber qual é o seu gosto pra mulher. Ela simplesmente não entende como vive se metendo em confusão com um idiota desses. Enquanto isso, os amigos comentam como é um desperdício um rosto bonito como o do Theo Piang, mas ele está em outro mundo, focado na comida. Podem falar o que quiserem, barriga de porco é a melhor coisa que existe, ele diz, todo satisfeito. Gueú resmunga que o problema dele não é o rosto, e sim o fato de que, em pleno inverno, com todo mundo encapotado de frio, ele está de colete, shorts e chinelo. Ele se defende dizendo que um verdadeiro fashionista não é incompreendido e que qualquer coisa que ele veste vira luxo. A discussão escala, com ela criticando a franja dele e ele retrucando, e os dois começam a brigar igual um casal de velho, com direito a tapa e tudo, quase derrubando a comida. O amigo dele só observa com um sorrisinho, pensando: eles negam até a morte, mas e se um deles começar a gostar do outro? Será que conseguiriam dizer não? E para a gente entender essa dinâmica maluca, a história nos apresenta formalmente nossos protagonistas. Ela é Han Ge-woo, 20 anos. E o cara na frente dela é Kang Taopiang, também com 20 anos, seu amigo desde que nasceu. A cena muda e vemos ele todo felizinho com uma carta de amor na mão. A reação dela? Zero glamour. Ela só manda: raspa essas pernas, pelo amor de Deus! Ela pensa consigo mesma que reage assim porque sabe que em poucos dias eles vão terminar. E, de fato, o namoro dura só 3 semanas. A narradora explica que a razão pela qual eles não se levam a sério é porque se conhecem desde crianças, graças aos pais que são super amigos. Eles cresceram grudados. Voltando à cena da carta de amor, ela já aposta que o namoro não dura 3 semanas. Mas o tempo passa e o namoro continua firme e forte. Ela até começa a pensar: não pode ser. Será que dessa vez é para valer? Foi só pensar isso que, uma semana depois, no meio da noite, o celular dela toca. Sonolenta, ela atende, sem nem ver quem é. Do outro lado, uma voz chorosa: Gueú, a gente terminou. Era ele, o Theo Piang. A ex disse que ele não gostava dela de verdade e terminou. Ele conta que eles até tinham anéis de prasal e tudo mais, e começa a chorar de soluçar. Gueú fica em choque. Vera, o Theo Piang tá chorando? Ela nunca o viu assim tão sério por causa de um término. E o que vocês acham que a nossa prota faz? Fica triste? Consola o amigo? Que nada! Uma parte dela sabe que deveria estar triste, mas a outra simplesmente não consegue parar de rir. Ela tenta se controlar, mas uma gargalhada escapa. Do outro lado, ele ouve e pergunta, incrédulo: Você tá rindo? Ela tenta disfarçar, mas a verdade é que ela está se divertindo com o sofrimento dele. Ele, no meio do choro, pede para ela ir encontrá-lo para consolá-lo.
Suspirando, ela se levanta. Lá vou eu de novo. Meu amigo tá sofrendo, preciso ajudar. Mas enquanto se arruma, ela não consegue parar de rir e pensar no que vai comer. Ao chegar no bar, ela encontra a cena. Theo Piang completamente apagado na mesa. O funcionário, já de saco cheio, pergunta se ela é a namorada dele. Ela nega desesperada, dizendo que é só uma amiga que veio buscar o coitado que levou um fora. O funcionário nem ouve, só diz que está na hora de fechar e que é para ela levar o namorado embora. Ela fica ali, parada, olhando para a figura patética do amigo desmaiado. Ela tenta acordá-lo, sem sucesso. Um pingo de culpa surge. Eu não devia ter rido dele, coitado. Mas esse sentimento dura um segundo. Ah, tá bom, não é a primeira vez que isso acontece. Ela vai pagar a conta e, ao pegar a comanda, ela para e encara o papel, incrédula. Isso é sério? Ele desmaiou com uma garrafa de soju. Ela fica furiosa. Você é a única pessoa no mundo que desmaia com 4 copinhos? Enquanto ela surta, ele começa a resmungar dormindo, chamando o nome da ex. Sunja. De repente, ele levanta a cabeça, o olhar completamente perdido. Ele a vê e os olhos dele brilham. Sunja! Ele se levanta e, antes que ela possa reagir, ele segura a mão dela. Por que você só chegou agora? Eu esperei tanto por você. Geu entra em pânico. Ei, se controla, sou eu, a Geu. Mas ele não tá ouvindo. Ele a puxa para perto, colocando as mãos no capuz dela. Xiu, não seja tímida. Por que está cobrindo o rosto? Ele puxa o capuz para trás, revelando o rosto assustado dela. Ele a segura com firmeza, o corpo dele colado no dela. Ela tenta se afastar, reclamando que está puxando o cabelo e que ela nem lavou, mas ele apenas a abraça mais forte. Mesmo sem lavar, a Sunja cheira tão bem. E então, ele se aproxima, o rosto a centímetros do dela, e sussurra. Sunja, vamos nos beijar? O coração dispara, ela tem pânico. Beijo? Ela pensa, desesperada, tentando gritar que ela é amiga dele, mas a voz não sai. Ele se aproxima, o rosto sério, os lábios quase se tocando, e o pensamento que ecoa na cabeça dela é: não, não é meu primeiro beijo. Mas quando os lábios deles estão a 1 milímetro de distância, algo terrível acontece. Taipian simplesmente vomita. Sim, em cima dela. Ai, gente, que nojo. O funcionário do bar olha a cena com puro horror. Gyeou fica paralisada, coberta pela tragédia, pensando que o primeiro beijo dela foi arruinado. Um único pensamento domina sua mente. Esse desgraçado, eu deveria matá-lo? E agora, além de tudo, ela tem que carregar esse peso morto e nojento pelas ruas escuras. Ela resmunga se arrastando com ele nas costas, prometendo que vai matá-lo quando ele acordar. Ela mal consegue se equilibrar e pensa: peraí, por que eu tô passando por todo esse perrengue? E com um grito de: sai pra lá, seu idiota! Ela o joga no chão. Ele cai com tudo, mas ainda resmunga o nome da ex. Gyeou, irritada, diz que desse jeito ele nunca vai casar, que ninguém ia querer ele. E do nada o cara senta como se nada tivesse acontecido e diz: acho que tô ficando sóbrio. Ele se levanta, meio tonto, e solta que sopa de linguiça de sangue é a melhor coisa para ressaca e que eles precisam ir num restaurante 24 horas. Gyeou perde a paciência de vez e dá um chute nele, mandando ele desmaiar de novo. Depois de se acalmar um pouco, ele finalmente parece ter caído na real. Ele pede desculpas e se oferece para comprar um lamen na loja de conveniência para compensar. Gyeou o encara incrédula. Você acha que um desculpa resolve? Ele insiste, já puxando ela pela mão em direção à loja. Vamos, somos amigos. Eu já pedi desculpa umas 30 vezes. Dentro da loja, ele fica todo sentimental. Ele se inclina no ombro dela e diz: ainda bem que você é minha amiga, Gyeou. Se você não tivesse vindo, eu estaria sozinho e bêbado. Acho que vou chorar. Ela surta de novo, empurrando o maluco para longe. Enquanto eles pegam o macarrão, ele comenta que vai para casa tomar um banho e que a mãe dele mandou quinchê para ela. Ela até se anima, porque o quinchê da mãe dele é o melhor. Mas, ao saírem da loja, eles veem um cara derrubando algo no chão. Uma caixinha preta com o número 003 e um coelhinho. Gyeou tenta avisar, mas ele a impede. Não se mete. Mas ela insiste, pega o objeto e corre para devolver para o cara que vai embora sem nem olhar para trás.
Confusa, ela olha para a caixinha e para ele, que a puxa pelo braço e enfia o objeto no bolso da calça dela. Você nunca sabe quando pode precisar. É bom ter um também. Ela fica sem entender nada e grita com ele, dizendo que é um pervertido. Ele, por sua vez, se faz de ofendido. Eu posso estar solteiro, mas não sou fácil. Se me quiser, pegue uma senha e entre na fila. 30 minutos depois, ela está na porta do apartamento dele, batendo e gritando, com a vasilha de quinchim na mão. Como ele não atende, ela resolve entrar, já que a porta estava aberta. E quando ela abre, dá de cara com ele, recém-saído do banho, sem camisa, exibindo um tanquinho que ela nem sabia que existia. Ela fica paralisada, cobrindo o rosto, gaguejando. Por quê? Por que você está sem camisa? E por que você tem um tanquinho? Ele, confuso, responde: qual o problema? A gente até tomava banho junto quando era criança. A discussão sobre limites e boas maneiras continua, até que ela, irritada, diz: quer saber? Agora que você terminou, eu posso entrar, né? Ele abre um sorriso malicioso. Ah, então você estava se incomodando com isso, é? Ele se aproxima, colocando o boné dela para trás e olhando nos olhos dela. A Gyewo-a sempre a mesma. Ela se afasta, toda sem graça, pensando em como ele a toca com tanta naturalidade. Ela tenta focar na comida, mas a cabeça dela tá a mil. E como a noite já estava estranha mesmo, eles acabam comendo e bebendo juntos. Só que dessa vez, quem apaga é ela. Ela começa a misturar soju com cerveja, dizendo que tá triste pelo término dele. Ele a alerta, mas ela garante que aguenta beber. A última coisa que ela lembra é de como a comida estava boa. Na manhã seguinte, a primeira coisa que a Gyewo sente é uma dor de cabeça infernal. Ela está caída no chão do apartamento dele, de sutiã e calça de moletom. Garrafas de bebida espalhadas por toda a parte. Ela entra em pânico. O que aconteceu? Eu bebi tudo isso? De repente, ela sente algo debaixo da mão, escorregadio. É a embalagem daquela caixinha preta com o coelhinho. O cérebro dela trava. Isso não é o que eu dei para o Taipeng ontem? Por que está aqui? Então ela olha para o lado e o pânico se instala de vez. Taipeng está ali, dormindo no chão ao lado dela, sem camisa. Ela junta as peças do quebra-cabeça. A bebida, ela seminua, ele sem camisa, a embalagem vazia. O mundo dela desmorona com a pior ressaca de todas, a ressaca moral. Não pode ser. Eu transei com o Taipeng. Se essa fosse uma história de romance normal, o roteiro seria óbvio. Ele tocaria o rosto dela com carinho, diria que esperou por esse momento a vida toda e os dois se abraçariam apaixonadamente, dando início a uma linda história de amor. Mas a gente sabe que a vida não é um dorama, né? Resposta errada. A realidade é bem mais complicada. E para a gente entender o porquê, a Gyeou nos leva direto para o túnel do tempo, para um momento que definiu tudo. Imaginem só, os dois com 16 aninhos no parquinho. Gyeou está indignada porque o Taiping rejeitou a confissão da presidente de classe que era super popular. Porque ela é um partidão, ela diz. Mas ele, todo blazer, simplesmente responde: ela não faz meu tipo. Gyeou, que já tinha uma quedinha por ele, não entende. Você não namoraria alguém mesmo se ela for bonita, mas não for seu tipo? E ele é firme. Não. A curiosidade dela fala mais alto e ela pergunta: qual é o seu tipo ideal? O coração dela dispara, uma esperança boba surge. Não me diga que sou eu. Ele se aproxima, sussurra no ouvido dela e ela congela de expectativa. Meu tipo ideal é uma garota alta e meio doida? Ela fica chocada. Doida? Ele continua, todo sonhador, e com um coração lindo. Ela fica confusa. Mas onde você vai achar uma garota alta, doida e com um bom coração? Ele sorri e aponta para ela. Eu achei. É você, garota doida. Ela fica brava, mas a esperança volta quando ele pergunta se ela é o tipo ideal dele. A resposta dele é um balde de água fria. Não exatamente. Você é baixinha. A decepção é visível no rosto dela.
Vendo isso, ele se aproxima, bagunça o cabelo dela e diz: "Mas não se preocupa, você vai crescer. E aí, você vai ser meu tipo, fechado?" Com um sorriso lindo, ele sela a promessa. Só que, depois daquele dia, ela nunca mais cresceu. E para piorar, o Taiping seguiu em frente, arranjando várias outras namoradas. Toda vez era a mesma história. Ele começava a namorar e pouco tempo depois ela recebia aquela clássica mensagem passivo-agressiva da namorada da vez, dizendo que homem e mulher não podem ser amigos e mandando ela se afastar. E a Gyo-woo, para evitar confusão, sempre se afastava, dava adeus no grupo e sumia até ele ficar solteiro de novo. Ela achava que estava fazendo um bom trabalho em manter a distância. Mas agora, toda essa distância que ela tentou criar foi pro beleléu. De volta ao presente, o pânico de ter dormido com ele é tão grande que ela só tem uma ideia: fugir. Ela se veste em silêncio e tenta sair de fininho. Mas quando ela está prestes a escapar, uma mão segura o tornozelo dela. É o Taiping, que acabou de acordar. "Onde você vai?" Ela gela. Ele senta na cama, com aquele tanquinho todo à mostra, e diz com uma voz séria: "A gente não precisa terminar o que começamos, né?" E o que segue é a caminhada da vergonha mais silenciosa da história. Eles vão tomar uma sopa para curar a ressaca. E o Taiping age como se nada tivesse acontecido. Ele come, fala da sopa, mas não toca no assunto da noite anterior. Gyo-woo, por outro lado, está surtando por dentro. Como ele pode agir tão normalmente? A gente precisa conversar sobre isso. Ela não aguenta mais e resolve colocar as cartas na mesa. Ela para no meio da rua, respira fundo e dispara: "Ei, eu não lembro de muita coisa, mas hoje de manhã, você e eu, a gente cometeu algum erro depois de beber?" E bem na hora que ela pergunta, uma terceira voz surge do nada, super animada, pulando nas costas do Taiping. "Meu Deus, o que vocês dois fizeram?" É Kang Jong-ha, um amigo deles. Ele ouviu a parte mais comprometedora da conversa. "O que você quer dizer com erro depois de beber?" Gyo-woo fica pálida. O Taiping olha para ela chocado. Gyo-woo gela dos pés à cabeça. "Você ouviu isso?" Ela tenta disfarçar, gabejando que estava falando de um erro que cometeu com outra amiga, mas o Jo-ha, com seus olhos de águia, não cai na desculpa. "Não, você disse, nós cometemos um erro depois de beber." Tae-pyung fica chocado e Jo-ha completa, todo animado: "Eu sabia! Achei que vocês finalmente tinham ficado juntos." Para fugir daquela situação constrangedora, Gyo-woo inventa que esqueceu algo e sai correndo, deixando os dois para trás. Ela se esconde e, quando acha que está segura, percebe que precisa de uma resposta. Ela volta e o encara, séria. "Ontem à noite nós... fizemos ou não fizemos?" Ele vira para ela e diz, bem sério: "Você não se lembra? Eu só estava brincando com você. Você estava bêbada." E aí, um flashback hilário invade a mente dela. Ela, completamente alterada, fazendo cachorrinho de balão, tirando a blusa de frio porque estava com calor e agindo como uma criança. O alívio é tão grande que ela quase desmaia. Álcool realmente é a pior coisa do mundo, ela pensa. Ela agradece, aliviada por não ter acontecido nada. Mas aí, o Tae-pin faz algo que a deixa completamente desestabilizada. Ele se aproxima, tira uma folha seca do cabelo dela e diz: "Seu cabelo tá sujo. Como você espera arrumar um namorado assim? Você tá na faculdade, deveria pelo menos tentar namorar." O gesto, o tom de voz, por um segundo, o coração dela dispara. Ela balança a cabeça, confusa. "Pera, meu coração? Acelerou?" Ela tenta se convencer que é loucura. "Eu gosto do Tae-pin? Que ideia maluca é essa?" Uma vozinha na cabeça dela, uma versão diabinho, diz: "Ele é bonito, qual o problema?" A versão anjinho rebate: "Beleza é o quê? Ultra importante?" É uma guerra interna. Ela tenta se recompor, se lembrando que ele é só um amigo. Enquanto isso, Tae-pin já se despediu e está indo embora. Gyo-woo fica ali parada, com o coração a mil, e grita para ele: "Eu não gosto mais de você, entendeu?
Ser bonito não é tudo. Por que você fica me deixando preocupada? Vê se pisa em cocô de cachorro. Ela fala baixo a última parte, mas como o universo adora uma ironia, ele pisa. E o tênis favorito dele fica todo sujo. Karma instantâneo. Ele volta para casa para limpar o sapato, todo orgulhoso da sua genialidade em usar shampoo para lavar o tênis. Depois do desastre do tênis, ele decide ligar para Gi-woo para jogarem alguma coisa, mas ela não atende. Ele acha estranho e fica um pouco preocupado, já que é mais divertido quando joga com ela. Do outro lado, Gi-woo está em casa, travando uma batalha interna. Por que meu coração está acelerado? Será que eu gosto dele? O anjinho e o diabinho voltam a discutir na cabeça dela. Ela tenta se convencer que é só carência, que ele é o único cara com quem ela convive. Ela até tem uma ideia maluca. Testar se o toque dele ainda causa alguma coisa. Se for real, vai ter faísca. No dia seguinte, na faculdade, ela encontra ele com os amigos. Determinada a fazer o seu experimento, ela marcha até ele, decidida a descobrir se ainda existem faíscas entre eles. Ela chega perto, pega a mão dele e nada. Nenhuma faísca. Ela tenta de novo, entrelaçando os dedos nos dele e nada. Os amigos olham a cena sem entender nada. Taeping, confuso, pergunta o que ela está fazendo. Ela fica com uma cara de tédio tão grande que é quase cômico. E para disfarçar a decepção e a vergonha na frente de todo mundo, ela solta a mão dele e começa a rir alto de um jeito super forçado. Eu estava certa, uma faísca entre a gente não faz o menor sentido. Ela sai andando e rindo como uma maluca, deixando os amigos completamente confusos. O Taeping só dá uns ombros e fala para os outros. Sei lá, ela é esquisita assim mesmo, não se preocupem. Mas os amigos não se convencem e continuam insistindo que tem algo rolando ali. Aliviada que seu plano mirabolante provou que não há nada ali, Gi-woo decide. De agora em diante, vou manter distância do Kang Taeping. Se eu ignorá-lo, eu vou voltar ao meu antigo eu. Mas, gente, falar é fácil, né? A aula acaba e a fome bate. E aí vem o grande problema da nossa prota. Ela não tem amigos, ela é super introvertida, não participa de clubes, não vai em eventos. O único amigo dela é o Taeping. E agora que ela decidiu se afastar dele, a solidão bate forte. Ela perambula pelo campus tentando achar um lugar para comer sozinha. Mas o refeitório e as lojas de conveniência estão lotados de grupinhos felizes. Ela nunca comeu sozinha fora de casa antes, e a ideia a apavora. Justo quando ela está prestes a desistir e ir para casa, quem ela avista de longe? Ele mesmo, o Taeping. Ele a vê e acena, com um sorriso no rosto, chamando para comerem juntos. A primeira reação dela é sair correndo na direção oposta. Mas o Taeping não desiste fácil. Ele vê a fuga dela como um desafio e sai correndo atrás. Ei, Hangyu, não fuja! Ele a alcança em segundos, segurando-a pelo braço. Você achou mesmo que podia fugir de mim? Ele a arrasta pelo campus e ela, toda irritada, tenta entender o que está acontecendo. É aí que ele revela seus planos. Vamos para a orientação dos calouros. Ela se recusa, diz que odeia esses eventos. Ele insiste, dizendo que ela precisa fazer amigos. Você não tem nenhum amigo, por que não quer ir? Ela rebate que está bem sozinha, que a faculdade é para estudar. Mas ele corta ela com uma seriedade que a surpreende. É por isso que eu não posso deixar de cuidar de você. Eu prometi ao seu pai. E aí, gente, vem a bomba. Um flashback nos mostra o dia em que eles se mudaram para os apartamentos. O pai da Gi-woo, super preocupado, pede para o Taeping cuidar dela, protegê-la nessa sociedade cruel. Ele até dá um dinheiro para ele, como um suborno do bem. E o Taeping, batendo continência, promete seu guarda-corpos 24 horas. Ou seja, ele não gruda nela só porque quer, mas por um senso de dever. De volta ao presente, ela é arrastada para a festa de boas-vindas. O lugar está lotado, todo mundo se divertindo e a Gi-woo se sente um peixe fora d'água. Para piorar, o Taeping some e quando ela o encontra, ele está trabalhando no bar, servindo bebidas e se enturmando com todo mundo. Enquanto ela se sente invisível, ele brilha. Enquanto ela está ali, sozinha e deslocada, um veterano se aproxima com segundas intenções. Ela tenta ser educada, mas o cara é insistente. Taeping vê a cena de longe
Gente, eu tô passada. Então ele cuida dela por causa de uma promessa? Será que é só por isso mesmo? E esse coração dela que fica balançando, hein? O que vocês acham que vai rolar agora com esse novo cara que apareceu? Será que o Taipyang vai voltar para salvar ela de novo? Comentem aqui embaixo o que vocês acham que vai acontecer, que eu quero saber todas as teorias. Deixa aquele like se você tá amando essa história e se inscreve no canal para não perder o próximo episódio, porque o negócio vai esquentar. Fui!